Então vamos lá, equações exponenciais, né? Então o que é uma equação exponencial? Então resumindo aqui, né? Equação exponencial é toda equação em que a incógnita se encontra no expoente. Ou seja, equação exponencial vai ser quando você tiver uma equação e você tiver um x, uma letra, né, no seu expoente. Então, quando você tiver uma letra no seu expoente, você está trabalhando com uma equação exponencial, tá? Então, antes de começar a resolver a equação exponencial, vamos relembrar uma coisa de potência, né? Potência, né? Então, na potência eu tenho dois termos importantes. O número grande, que é conhecido como base, e o número pequeno, que é conhecido como expoente. Esses nomes vão ser muito importantes para equações exponencial e para a próxima matéria que a gente vai estudar, que é a equação logarítmica, tá? Por exemplo, né? 2 elevado a 5, né? Então, o 2 é a base e o 5 é o expoente. Então, o grande é a base e o pequeno é o expoente. Para que a gente possa resolver uma equação exponencial, devemos fazer com que as bases da equação sejam iguais, tá? Então, a base nesse caso, se você observar aqui, é o número 2. E a base nesse caso é o número 128. Esses números não são iguais, então a gente tem que arrumar uma maneira com que esses números se tornem iguais. E é uma equação exponencial porque o x está aqui no expoente, aqui ó, 3x menos 1. Tá? Então vamos lá então. Então vamos resolver. O 2 e o 128 não são iguais, então a gente tem que arrumar uma maneira com que esses dois números, essas duas bases, fiquem iguais. Para as bases ficarem iguais, você vai ter que usar uma coisa que vocês aprenderam lá no 7º ano, que chama-se decomposição, né? Então, o que é decomposição? Você vai pegar o número, né? Sempre vai pegar o maior, tá? O 128, e você vai decompor, tá? Decompor é isso daqui, tá? Ah, eu só aprendi como MMC. MMC é quando você usa dois números. Quando você pega apenas um, é decomposição ou fatoração, tá? Então, vamos lá. Quem divide o 128? Lembrando que a gente vai usar os números primos. Quem divide o 128? O primeiro número primo é o 2. O 2 divide o 128? Sim, porque o 128 é um número par. Lembrando, números primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13. Regrinha dos números primos: tem que dar para dividir por ele mesmo ou por 1. O número 4 não é primo porque o 4 dá para dividir pelo 2. E a regrinha é ele mesmo ou o 1. Então vamos lá. 128 dividido por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Que número está repetindo aqui? O 2. Quantos 2 tem aqui? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o 128 pode ser escrito como 2 elevado à sétima. Observa, a base virou 2, ó, igual a essa base. Então, nós estamos indo pelo caminho certo. Então, vamos copiar tudo e vamos trocar. Em vez de 128, 2 a sétima. Bases ficaram iguais? Sim, bases ficaram iguais. Então, corta a base e iguala os expoentes. Quando eu igualar os expoentes nessa situação, eu vou ter uma equação do primeiro grau. Como resolve a equação do primeiro grau? Letras para um lado, números para o outro. Então, esse 1 é negativo, vai passar para o outro lado. Se ele é negativo, vai passar positivo. Vai ficar 7 mais 1. 7 mais 1 vai dar 8. Então, vai ficar 3x igual a 8. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Dá para dividir 8 por 3? Não.
Então, acabou. Então, qual é o valor do x? 8 sobre 3. Conjunto verdade, 8 sobre 3. Tá? Se você pegar esse 8 sobre 3 e substituir no lugar do x, você vai achar essa resposta 128. Então, vamos lá para o segundo exemplo. O segundo exemplo está escrito assim, né? 4 elevado a x mais 1 igual a raiz de 8 elevado à quinta, né? Então, como eu disse no exercício anterior, né, o primeiro passo de tudo é fazer com que as bases fiquem iguais. Elas não estão iguais porque aqui é um 4 e aqui é um 8, tá? Então, vamos decompor o 4 e o 8. O 4 por 2, 2, por 2, 1. Por que eu estou decompondo o 4 também, em vez de decompor só o 8? Porque eu não consigo fazer com que a base 8 se transforme na base 4, né? Porque, por exemplo, 4 elevado a 1 vai ser 4. E 4 elevado a 2, né, que é 4 vezes 4, vai dar 16. Eu não consigo ter o 8 aqui no 4, na base 4. Tá? Então, o sensato é você decompor todas as bases. No exercício anterior, eu não decompus o 2, porque o 2 não dá para decompor. 2 só vai dar por 2, que vai dar 1. Então, não adianta decompor o 2. Tá? Por isso que eu não mexi no 2. Continuando o exercício B. Então, vamos lá. Decompus o 4, então o 4 é a mesma coisa de 2 ao quadrado. Vamos decompor o 8 também. 8 por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Então, 8 vai ser 2 ao cubo. Então, ficou 2 ao quadrado, 2 ao cubo, tá? Então, essas bases aqui vão ter que ser transformadas, né? Então, no vez de escrever 4, eu vou escrever 2 ao quadrado, tudo isso elevado a x mais 1, igual 8, né? Vamos mexer no 8. Raiz, quem é o 8? 2 ao cubo elevado à quinta, tá? Então, vai ficar dessa maneira. Aqui a gente tem um negócio chamado potência de potência, né? Se vocês observarem os vídeos anteriores lá de potenciação, tem uma parte que é a propriedade da potência, e lá vou estar falando sobre isso, né? Só dando uma relembrada, né? Potência de potência, você conserva a base e multiplica os expoentes, tá? Então aqui eu vou conservar a base, que é 2, e vou multiplicar os expoentes, esse 2 vezes isso daqui. Então vai ficar 2 vezes x, 2x, mais 2 vezes 1, 2, igual a, professor, e agora essa raiz aqui, o que eu faço com essa raiz? Então vamos lá, para resolver essa raiz, a gente vai usar a seguinte propriedade, ó. Tá? Sempre que você tiver a raiz, né, você vai copiar a base, né, e vai fazer a seguinte regrinha. O que está na sombra, a sombra é essa raiz aqui, está dentro da raiz. O que está na sombra vai para o sol, barrinha. O que está no sol, que está do lado de fora, né, vai para a sombra, tá? Então, o que está na sombra vai para o sol, o que está no sol vai para a sombra. Então, qual é o número que está aqui, invisível, que eu não estou enxergando ele aqui? É raiz o que aqui? Raiz quadrada. Quadrada vem de 2, então tem um 2 invisível aqui. Então, vai fazer o seguinte, vai copiar a base 2. O que está na sombra vai para o sol, o que está no sol vai para a sombra. Tudo isso elevado a 5, né? Chegou aqui, né? No lado de cá não dá para fazer mais nada, eu vou repetir. Chegou aqui, eu vou usar a potência de potência, né? Conserva a base e multiplica os expoentes. Então, vamos multiplicar os expoentes. Então, vamos multiplicar esse com esse.
Quem está embaixo do 5? 1. O de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 1, 2. Então vai ficar 15 sobre 2. Né? Observa que as duas bases são iguais, né? Bases iguais, corta a base e iguala os expoentes. Beleza, os expoentes foram igualados. Virou uma equação do primeiro grau, né? Como que a gente pode resolver essa equação, né? Tem fração. O que a gente tem que fazer? MMC. Embaixo de que não tem ninguém, tá o número 1. Então, vamos lá. MMC de 2 e 1 é 2. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes x, 2x. Mais 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 2, 4. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 15, 15. Corta, corta. 2x mais 4 é igual a 15. O 4 é mais, ele passa menos. 15 menos 4 vai dar 11. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Não dá para dividir 11 por 2. Acabou. Né? Ou seja, conjunto verdade, 11 sobre 2. Exercício C. Esse C aqui é um pouco complicadinho e ao mesmo tempo fácil. Né? Então você tem 3 elevado a x igual a 4 elevado a x. Eu não consigo fazer o 3 virar 4 e nem o 4 virar 3. Né? Porque se você fatorar, né, como a gente fez antes, se você fatorar o 3 por 3 vai dar 1, acabou. Não dá para fazer mais nada. Então, continua sendo 3. E se você fatorar o 4, 4 por 2 dá 2, por 2 dá 1. É a mesma coisa de 2 ao quadrado. Não consigo fazer virar a mesma base, né? Aí a gente tem que pensar. Nesse caso, a gente vai ter que pensar, né? Então, eu tenho 3 elevado a x igual a 4 elevado a x. Então, você vai ter que ir pela lógica. Qual é o número que eu consigo colocar no lugar do x que iguale as duas equações? Se você colocar o 1, vai ter que ser um aqui e um aqui, né? Tem que ser a mesma letra, tem que ser o mesmo número. Tipo, colocar o 1 vai ser 3 elevado a 1, que vai dar 3, e 4 elevado a 1, que vai dar 4. Vou copiar aqui, ó. 4 elevado a 1, 3 elevado a 1 e 4 elevado a 1. 3 elevado a 1 é 3, e 4 elevado a 1 é 4, e 4 não é igual a 3. Então não deu certo. Se você colocar o 2, vai dar 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16. Então não vai dar. Então qual é o número que eu consigo colocar aqui e de tudo igual? Simples. O número é o 0. Né? Então observa o que acontece se eu colocar o 0. 3 elevado a 0 é 1 e 4 elevado a 0 é 1 também. 1 é igual a 1. Acabou. Né? Ou seja, o x nesse caso tem que ser o 0. Né? Conjunto verdade, 0.